Olá, turma, seja bem-vinda a mais uma reflexão da nossa disciplina. E no encontro de hoje nós iremos apresentar aqui algumas considerações pertinentes ao texto produzido por Braga e Guerra. É muito importante nós pensarmos a atuação do assistente social enquanto supervisor, assim como colocado pelos autores, a necessidade de nós pensarmos a atuação do assistente social dentro da perspectiva de unidade, onde haja necessariamente uma articulação entre teoria e prática. Da mesma forma que o profissional de serviço social, ele precisa oferecer ao seu supervisionado ali uma compreensão frente à realidade ali apresentada dentro da contemporaneidade sobre uma atuação que de fato seja propositiva. É uma atividade que esteja necessariamente dialogando ali com a perspectiva política, ética e que ali garanta ali um diálogo com o projeto ético-político da profissão e que permita a emancipação daquele indivíduo. Então, dentro dessa perspectiva, é muito importante que a atuação do assistente social ele não seja meramente tecnicista. Cada vez mais exige-se do assistente social um posicionamento crítico, propositivo. Então, quando nós buscamos ali a supervisão para muitos profissionais de serviço social, quando recebem um estagiário, há inclusive um questionamento sobre o papel do assistente social dentro do campo. Para alguns profissionais, inclusive aquele estagiário, ele passa a ser compreendido como uma mão de obra qualificada, uma mão de obra ali barata, onde ele possa ser ali muitas vezes aproveitado dentro de uma perspectiva que não compete ali a atuação do assistente social. E aí é muito importante que nós possamos compreender que naquele processo ali há um processo de formação, de aprendizagem daquele aluno. Então é muito importante que o supervisor, quando ele recebe seu estagiário, ele consiga compreender que a supervisão de estágio ela é um momento realmente de formação daquele aluno. E dessa forma, ele precisa necessariamente que haja uma efetiva supervisão por parte desse profissional. E quando nós colocamos aqui, quando as autoras colocam aqui a necessidade dessa supervisão, elas colocam muito dentro da perspectiva de que haja necessariamente uma preparação e qualificação desse processo de supervisão, de forma que haja ali uma preparação também por parte do profissional que está recebendo aquele estagiário, de forma que ele também tenha uma capacitação ali continuada e que esteja ali de acordo com a efetivação dos princípios e valores previstos no nosso projeto ético-político. Então, dessa forma, é muito importante, sim, que o assistente social ele busque ali uma formação dentro da perspectiva técnica e intelectual, de forma que a sua intervenção permita ali realmente uma maior compreensão do significado social da profissão. Dessa forma, ele vai conseguir ali trazer no seu atendimento junto ao usuário e nesse processo de supervisão a garantia de uma atuação que de fato distancie-se de uma perspectiva meramente tecnicista, apolítica, acrítica. Então, dentro dessa perspectiva, a gente sabe que esse é um movimento do serviço social, a gente sabe que o surgimento da atuação do assistente social na perspectiva de supervisão, a gente observa ali que por muito tempo as instituições elas não tinham essa perspectiva de pensamento crítico por parte do assistente social. Nós temos inclusive ali quando nós temos na década de 64, ali, né, no ano de 64, né, na década de 60, a implementação do Estado ditatorial, nós observamos ali, conforme colocado por Neto, justamente uma atuação onde o profissional buscava ali ter uma atuação condicionada ao capital monopolista internacional. E dessa forma é muito importante nós pensarmos que quando nós passamos por esse processo, dentro da perspectiva da implementação do Estado ditatorial, o profissional de serviço social ele vai atuar dentro de uma perspectiva de modernização conservadora, onde cabia ali ao assistente social justamente um posicionamento ali dentro de uma perspectiva funcional e organizacional, de forma que ele permitisse ali um atendimento junto ao seu usuário
onde ele garantiria ali a funcionalidade daquele indivíduo. Então, quando nós colocamos a necessidade de pensar a atuação do assistente social, nós observamos que a atuação do assistente social, ao longo desse período, ele vai passar por diferentes estágios, diferentes ali papéis por parte do assistente social. Se hoje nós falamos tanto da necessidade na contemporaneidade do assistente social propositivo, questionador, com uma atuação ética, o que nós vamos observar é que até há pouco tempo o papel do assistente social era dentro de uma perspectiva mesmo tradicional, onde cabia ao profissional de serviço social ali a responsabilidade de uma atuação que realmente fosse ali condicionada a esse perfil tecnocrático, onde fosse realmente ele cobrado por parte desse profissional a necessidade de uma atuação onde previa-se ali a atuação do assistente social dentro de uma perspectiva técnico-administrativa. Em contrapartida, não havia ali a prevalência de um caráter político-ideológico. Pelo contrário, o assistente social era limitado ali a uma atuação dentro de uma perspectiva técnico-administrativa e que consolidava ali naquele momento um viés estrutural funcionalista no processo de atuação do assistente social. Então, nós vamos observar que da mesma forma que nós tínhamos esse caráter funcionalista por parte do profissional de serviço social, no âmbito da supervisão, o que nós vamos observar é que havia ali uma ênfase na capacitação de desvios contratuais, de forma que houvesse ali uma priorização da atuação do assistente social dentro de uma perspectiva de quantitativos na condução da formação e da implementação das políticas e projetos que eram ali implementados. Então, dessa forma, a perspectiva era meramente quantitativa. Se hoje nós trabalhamos dentro da nossa profissão muito com viés qualitativo, naquele momento não. Naquele momento era necessário que houvesse ali a oferta daquele serviço, mas dentro de uma perspectiva quantitativa, onde na verdade a atuação do profissional ele limitava-se muito dentro de uma perspectiva ali socioeducativa e que nós observávamos ali que a atuação do supervisor era justamente atrelado ali a uma prática da supervisão de programas e também de entidades públicas ou privadas. Então, nós observamos ali dois diferentes momentos distintos que são apresentados no texto aqui narrado. Um abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo. Olá, turma, dando continuidade aqui ao texto de Braga e Guerra. É muito importante que nós possamos compreender a supervisão de estágio dentro do serviço social e as suas devidas particularidades. Quando nós pensamos a supervisão de estágio é um compromisso de diferentes categorias profissionais. Mas e quando nós colocamos essa supervisão para junto ao serviço social? É muito importante que nós possamos compreender o que se refere à supervisão direta dos estagiários. Quando nós colocamos ali, por exemplo, a Lei 8.662 de 1993, é muito importante que nós tenhamos claro ali o entendimento que a supervisão direta é uma atribuição privativa do profissional de serviço social. Dessa forma, se faz estritamente necessário que o campo que vem oferecer a vaga de estágio ao futuro assistente social, aquele acadêmico de serviço social, obrigatoriamente tenha no seu corpo técnico um profissional de serviço social que realiza aquela supervisão direta. Então, é muito importante nós compreendermos aqui, quando nós analisamos a legislação profissional, a necessidade dessa supervisão como uma perspectiva obrigatória. Então, o estagiário, ao iniciar o seu estágio, obrigatoriamente, ele precisa ter acesso ali à supervisão. E dessa forma, é muito necessário que nós possamos compreender que a supervisão ela vai ser entendida como um processo de ensino-aprendizagem, estágio de supervisão, e que necessariamente ela precisa ser construída e reconstruída constantemente. Da mesma forma que é muito importante que o supervisor, junto ao seu estagiário, ele consiga colocar ali
de forma muito clara quais são os pressupostos, os princípios e as orientações teórico-metodológicas que vão direcionar a atuação desse profissional. De forma que aquele profissional, ele atue mais uma vez reforçando, tendo ali como norte o seu projeto ético-político profissional. Então, dessa forma, quando nós colocamos a necessidade da atuação do assistente social em meio a esse processo de ensino e aprendizagem, dentro da supervisão, é muito importante que haja ali uma supervisão conjunta entre o supervisor acadêmico e o supervisor de campo. É muito importante também que haja ali a realização de encontros sistemáticos, onde possa de fato ser realizado ali um momento de troca entre o supervisor e o supervisionado, da mesma forma que possa ser avaliado o plano de estágio ali pensado por ambos. Dessa forma é muito importante sim que haja ali justamente uma avaliação do processo de estágio, bem como o desempenho daquele estagiário ali ao longo da realização do seu estágio. Então, mais uma vez, quando nós colocamos a necessidade de supervisão, é muito importante que haja um alinhamento ali entre os supervisores acadêmicos de campo e que, obviamente, haja também um diálogo junto ao seu estagiário, ok? Então, é muito importante, mais uma vez, frisar aqui que o estágio, quando nós colocamos o estágio, ele precisa sim estar vinculado ao processo de supervisão, entendendo ali como uma responsabilidade entre o supervisor acadêmico e o supervisor de campo. Um abraço para vocês e até nosso próximo vídeo. Quando nós apresentamos aqui o texto de Braga e de Guerra, é muito importante que nós possamos compreender aqui um ponto muito crucial do texto, no qual é colocado que para muitos profissionais, tanto para o supervisor acadêmico e para o supervisor de campo, alguns deles cometem o equívoco de compreender o momento de estágio como um momento apenas de prestação de serviços, onde traz ali muitas vezes uma conversão no mercado de trabalho profissional. Contudo, é muito importante que nós possamos compreender que por mais que haja ali uma aproximação do estudante frente ali à atuação desse profissional, a gente precisa que haja ali um entendimento que a atuação do assistente social junto ao seu estagiário haja ali um momento de formação profissional. Então, é muito necessário que esteja claro ali essa compreensão instrumental de estágio, de forma que o supervisor, ao referenciar o estágio, ele precisa ser pensado como um momento ali de formação profissional e jamais meramente um espaço de prestação de serviços. Então, ali é um momento onde o estagiário ele busca a sua qualificação, onde ele busca a sua preparação, de forma que ele ali não seja colocado como uma perspectiva ali limitada ao prestador de serviços, mas sim dentro de uma perspectiva onde o estagiário ele possa de fato ali garantir a sua formação profissional a partir da inserção junto ao estágio. E aí, obviamente, a gente consegue alcançar esse entendimento de formação do estagiário à medida que nós possamos garantir ali uma articulação entre a teoria e prática, onde não haja essa separação, de forma que o estagiário ele possa ali no dia a dia do seu atendimento, ele possa atuar ali diretamente em consonância com as reflexões que são apresentadas ali no âmbito da teoria, da dimensão teórica, metodológica. Então, é muito importante, sim, que o estagiário ele tenha aquele momento de reflexão e que necessariamente haja esse momento de troca entre o supervisor e o estagiário, de forma que, através daquele espaço de estágio, o estagiário consiga ali garantir ali uma maior possibilidade de análise ali a partir da sua atuação,
de forma que jamais a atuação do estagiário seja pensado ali dentro de uma perspectiva meramente executora e não questionadora e não propositiva e não pensando ali dentro da perspectiva de reflexão e leitura que o campo de estágio permite àquele supervisionado, ok? Um abraço para vocês. Como uma reflexão final desse nosso texto, eu apresento aqui uma preocupação por parte das autoras em relação à atuação da assistente social frente a um cenário de precarização do trabalho. Nós observamos ali a necessidade de uma supervisão continuada, uma supervisão que de fato seja uma supervisão direta, onde aquele estagiário consiga ter o entendimento sobre a necessidade ali de uma atuação que esteja alinhada ao projeto ético-político da profissão, onde entenda ali que aquele momento é um momento de formação, de preparação, entendendo ali a necessidade de ter uma atuação propositiva, política, crítica, ética, mas é muito importante também nós pensarmos ali os limites dentro do cenário ali de precarização do trabalho e como muitas vezes esse profissional ele tem essa dificuldade ali de atendimento e necessariamente também de garantir a supervisão dentro dessa perspectiva. A gente sabe que tem muitos profissionais que atuam em espaços muito precarizados e que muitas vezes até mesmo a necessidade ali de garantia do sigilo profissional se faz violado. Então compete a você, futuro assistente social, buscar de fato um espaço onde a supervisão ela possa ser relacionada, ela possa ser realizada. Então é muito importante que você, futuro assistente social, entenda ali a atuação da supervisão dentro dessa perspectiva normativa e legal da nossa categoria profissional, entendendo que é necessário ali buscar estratégias que de fato venham a garantir ali a atuação do assistente social dentro de um viés ali que esteja articulado com o seu projeto ético-político e quando nós colocamos ali a oferta da supervisão de estágio, que aquele estágio ali ele esteja de fato articulado com a perspectiva da unidade, entendendo sim ali a necessidade daquele momento de reflexão, onde o supervisor consiga articular junto com os seus estagiários um momento onde haja ali uma supervisão de estágio, onde consiga ser analisado ali os casos apresentados, onde o estagiário possa apresentar ali alternativas viáveis, onde haja esse momento de reflexão e de forma que não seja um espaço de estágio meramente executor, onde o estagiário ele ingresse naquele campo e não haja aquele momento ali de reflexão entre ambas. Então é muito importante que quando nós colocamos muitas vezes a oferta de estágio dentro de um espaço precarizado, onde muitas vezes aquele supervisor não tem aquele momento de troca com o seu estagiário, nós vamos observar que essa supervisão ela vai apresentar lacunas. O estagiário, quando ele receber ali a sua formação, ele não vai ter a compreensão da supervisão dentro dessa perspectiva de unidade. Então é muito importante que além da inserção desse estagiário junto ao campo de estágio, que esse estudante ele também tenha o entendimento da necessidade de buscar ali uma maior compreensão também de outras perspectivas ali de capacitação, como por exemplo a pesquisa, a inclusão em grupos de extensão, a inclusão também de núcleos temáticos, de forma que essa experiência ela não seja limitada apenas ao espaço de supervisão acadêmica, ok? Dessa forma a gente vai conseguir garantir ali que aquele estagiário ele consiga se tornar ali um profissional capacitado e que ele esteja ali preparado ali para realizar uma atuação em consonância ali ao projeto ético e político da profissão, ok? Um abraço para vocês e até o nosso próximo encontro.